Olá, pessoal. Eu sou Thaís Mendes. No momento dessa gravação, tem um concurso da Polícia Federal em andamento com mais de 1.000 vagas para as carreiras policiais. Entre elas, 120 vagas para a carreira de delegado. E é justamente sobre esse edital, e quem sabe sobre um possível novo edital em breve, eu converso hoje com Anderson Pereira dos Santos, delegado de Polícia Federal e coordenador de recrutamento e seleção da PF. Doutor Anderson, eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista. E para a gente já iniciar, eu queria que o senhor se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Bom dia, Thaís. Agradeço pelo convite. É importante essa comunicação institucional da Polícia Federal com os nossos candidatos, aquelas pessoas que desejam ingressar na nossa instituição, e nós estamos à disposição para prestar as informações que podem auxiliar essas pessoas que desejam entrar no serviço público, que desejam nos unir conosco aqui na Polícia Federal. E me apresentando, meu nome é Anderson, eu sou delegado de Polícia Federal há 18 anos, trabalho na área de concurso da Polícia Federal há 16 anos, né, tenho uma trajetória relacionada ao processo de recrutamento e seleção da Polícia Federal bem longeva, e assim como as pessoas que estão assistindo agora, fui também concurseiro, né? Passei por alguns órgãos federais, passei pela Caixa Econômica, passei pelo Superior Tribunal de Justiça, passei pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, fui agente da Polícia Federal também antes de assumir o cargo de delegado, e é sempre bom falar com as pessoas, né? Responder as dúvidas que eu imagino que você esteja trazendo, muita ansiedade, muitas dúvidas das pessoas, porque eu também estive do outro lado e sei como é difícil segurar a ansiedade, como é difícil transpor um processo seletivo que é muito desejado. Então, fico à sua disposição, Thaís, para as perguntas que você entender cabíveis para acalmar o coração daqueles nossos candidatos. Mas até pensando aí na formação do senhor, no cargo do senhor de delegado, hoje, qual que é a importância da atuação dos delegados dentro da Polícia Federal e qual a importância dos novos delegados que vão estar chegando aí para o fortalecimento institucional? Thaís, na nossa instituição, o delegado de Polícia Federal, ele é o responsável pela presidência das investigações, pela gestão do órgão. No nosso trabalho, nós somos responsáveis também, o que é uma função muito importante do delegado de Polícia Federal, em aplicar a legislação em casos flagranciais. Então, quando há um flagrante, quando há uma situação em que um determinado indivíduo conduzido para as nossas unidades, o delegado de Polícia Federal ele é responsável por verificar aquela situação, a tipicidade, se aquela conduta ali é aplicável ou não uma prisão em flagrantes, se é aplicado ou não uma fiança. E na condução das nossas investigações, o delegado de Polícia Federal é responsável por verificar a legalidade da realização dos procedimentos, obviamente sob a supervisão do Ministério Público e sob a chancela do Poder Judiciário. Então, quando a gente fala dos novos servidores da Polícia Federal, desse novo concurso, em que nós estamos esperando receber mais 120 delegados, são 120 profissionais que nós esperamos reforçar o nosso efetivo. A Polícia Federal tem recebido muitas atribuições nos últimos anos, e por conta disso nós precisamos de policiais, nós precisamos de delegados profissionais qualificados para que a gente consiga desempenhar as nossas funções com a qualidade que nós temos realizado nos últimos anos. Uhum. Quando a gente fala em 120 vagas, se a gente pensar num concurso regional, parece muitas vagas, mas quando você pensa num concurso de âmbito federal, e para distribuir as vagas em todo o Brasil, fica parecendo um número muito pequeno, né? Há uma possibilidade, há uma previsão de ampliação desse número de vagas, de chamar mais que 120 aprovados para esse edital, para esse concurso que está em andamento? Thaís, efetivamente, 120 candidatos, quando a gente pensa nacionalmente, é um número que não é um número, não é tão expressivo, mas é um número muito importante, né? É um reforço bem relevante para as fileiras da Polícia Federal. Quando o governo federal, por meio do Ministério da Gestão e Inovação, autorizou a realização do concurso, houve um compromisso de que seja possível nomear, né? Foi um concurso para 1.000 vagas, dessas 1.000 vagas, 120 candidatos, 120 vagas para o cargo de delegado de Polícia Federal, e há um compromisso do governo federal em autorizar o provimento de mais 1.000 vagas. Obviamente, essas 1.000 vagas ainda terão que ser autorizadas pelo Ministério da Gestão e Inovação, e essa autorização dirá o quanto, como será formalizada essa divisão entre as vagas. Isso vai depender das necessidades da Polícia Federal,
né, em 2026, quando for feito esse pedido e quando eventualmente ele venha a ser autorizado. Vai depender da quantidade de aprovados no concurso, mas a expectativa da Polícia Federal é que a gente possa aproveitar, além dos 120 aprovados, que a gente consiga aprovar mais, aproveitar mais delegados de Polícia Federal que venham a ser aprovados nesse processo seletivo para matrícula no curso de formação. Uhum. Então, a gente pode dizer, então, que haverá uma formação de cadastro de reserva, não uma promessa de chamar mais pessoas, mas que há necessidade de mais pessoas. O concurso da Polícia Federal, de acordo com o Decreto-Lei 2320, é para matrícula no curso de formação. Então, se são 1.000 vagas para matrícula no curso de formação, nós matriculamos 1.000. O que existe é a possibilidade, isso está previsto no nosso edital em andamento, é que o número de candidatos aprovados para matrícula no curso de formação seja aproveitado para futuras convocações para outros cursos de formação. Isso aconteceu no concurso de 2018 e no concurso de 2021, em que nós é, 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 fizemos mais cursos de formação e convocamos mais candidatos que estavam aprovados e aptos para a convocação para o curso de formação. Mas na Polícia Federal, para o concurso policial, não existe o cadastro de reserva. É diferente do concurso do Plano Especial de Cargos, né? Por quê? Porque nós temos uma legislação específica do concurso para cargos, da carreira policial federal. E ainda há mais fases pela frente, né? A gente vai até conversar um pouquinho sobre uma delas em específico, que é a fase oral, mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o curso de formação, né? A porta de entrada ali, aquele primeiro momento em que o concurseiro começa de fato a sentir o que é ser policial federal. No caso da carreira de delegado, qual a previsão de início do curso de formação e a nomeação deve acontecer logo após o término do curso de formação? Thaís, o nosso concurso, em razão do cronograma que foi definido, a previsão é que os 120 candidatos ao cargo de delegado de Polícia Federal aprovados sejam matriculados no mês de maio e o curso de formação vai durar até o mês de setembro. Então, seria de maio a setembro, com a previsão de nomeação ainda no mês de setembro ou talvez ali no início do mês de outubro. Por quê? Porque a nomeação ela depende da autorização do Ministério da Gestão e Inovação. Em média, essa nomeação entre o final do curso de formação e a nomeação são de 15 dias. Mas como nós estaremos no ano que vem, no momento em que a Polícia Federal precisa do reforço do efetivo para trabalhar já no pleito das eleições de 2026, eu acredito que a tendência é que essa nomeação ela não demore. Então, em seguida ao encerramento do curso de formação, é possível que a nomeação saia ali em até 10 dias. Essa é a nossa expectativa. Nós estamos trabalhando com essa expectativa. Eu sei que parece até ansiedade falar de um novo concurso agora, né? Já que ainda estão acontecendo, estão em andamento os editais que foram lançados agora em 2025, mas muita gente não conseguiu fazer a prova, começou a estudar depois, ou infelizmente não conseguiu a aprovação nesse certame. Há uma expectativa já de um novo concurso, e eu queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre essa possibilidade, essa expectativa de um concurso recorrente. Como se daria, né? A gente pode falar recorrente, mas seria anual, a cada 2 anos, até porque a gente sabe que cada concurso que acontece, às vezes demora mais de um ano, porque são muitas fases, né? Concurso policial, de Uhum. forma geral, é assim. Então, se fosse essa possibilidade de um concurso recorrente, seria, por exemplo, como é o CNU, tem sido a cada 2 anos, teria essa data, essa previsibilidade. E aproveitei que eu citei o CNU, né? Muita gente fica na expectativa da Polícia Federal aderir também ao concurso nacional unificado e poder concorrer a mais vagas, não só a Polícia Federal enquanto realiza um único certame. Bom, em relação vou começar pelo final. Em relação à participação da Polícia Federal no CNU, a Polícia Federal tem uma característica que difere de outros órgãos, da grande maioria dos órgãos públicos. Aqui eu estou falando da administração pública federal, naturalmente que aqui a gente tem mais familiaridade. Na administração pública federal, os concursos, como eles são mais esporádicos, o normal que acontece é que os órgãos não têm unidades específicas de concurso. Então, o que que acontece? Um exemplo, o Ministério X. O Ministério X fez o último concurso em 2018 e vai fazer um novo concurso em 2025. O que que o Ministério X faz? Ele monta uma comissão de concurso, pega servidores ali de várias unidades, monta uma comissão de concurso, constrói o edital e por isso e faz o concurso através do trabalho dessa comissão. Na Polícia Federal, a Polícia Federal tem uma tradição de realizar os seus concursos. Então, até a década de 90, até 1993, a Polícia Federal fazia os seus concursos diretamente. Então, a Polícia Federal imprimia as provas, elaborava as provas, aplicava, corrigia.
A partir de 1998, a Polícia Federal verificou que isso era uma tarefa muito pesada, né? Você fazer os próprios concursos, isso consumia uma série de recursos que eram não é a melhor palavra agora, mas é que me vem à cabeça, seriam desviados de outras áreas. Então, a Polícia Federal optou por começar a contratar entidade para fazer concurso. E só que o concurso policial ele tem muitas peculiaridades. É um concurso que exige um esforço muito grande do órgão e exige uma construção de um edital que tem que ter um conhecimento ali na área psicológica, na área de inteligência, na área médica, na área física. Então, por isso, a Polícia Federal tem uma coordenação específica de concurso. Então, nós temos uma unidade que tem as competências necessárias para, não só para planejar e executar um concurso, mas para estudar os concursos anteriores obviamente, aprimorá-los, verificar as necessidades da instituição. Então, o CNU foi uma grande estratégia, uma grande medida, uma importante medida adotada pelo CNU, justamente para, não só para unificar as vagas, mas para também ajudar esses órgãos que não têm essa expertise na realização de concurso público. Como a Polícia Federal tem a sua expertise, tem o seu histórico de concursos públicos, a Polícia Federal foi consultada e optou por não ingressar no CNU, já que a gente tinha as competências necessárias para a execução. Não que o CNU seja negativo, não que o CNU tenha a característica diferente, mas como a Polícia Federal tem a sua própria área de concurso, a gente que eu falo, a nossa direção optou por permanecer nesse formato que nós realizamos o nosso próprio concurso, obviamente por meio de uma entidade contratada. No que diz respeito a futuros concursos, nós temos no plano especial de cargos da Polícia Federal, nós temos um concurso que tem validade de 2 mais 2 anos, foram 4 anos. O quantitativo de vagas que nos foi possível prover, que nós terminamos o concurso agora, homologamos 2 semanas atrás o resultado final e estamos pleiteando nesse momento a nomeação, é um concurso que foi um concurso que veio em uma boa hora, mas com menos vagas do que aquelas vagas que nós precisamos, que nós gostaríamos. Se houver a possibilidade do governo federal nos autorizar a nomeação de todos esses candidatos, é possível a realização de um novo concurso. Mas enquanto nós tivermos candidatos à prova desse concurso não nomeados, nesse momento, eu vejo muita dificuldade da gente prever a realização de um novo concurso para o Plano Especial de Cargos da Polícia Federal. Porque existe um cuja validade começou agora, no mês de novembro, que vale por 2 mais 2 anos. No que diz respeito ao concurso policial, quando houve a autorização da realização do concurso em janeiro, que foi anunciado em janeiro e foi publicado efetivamente em fevereiro desse ano, o governo autorizou a publicação de edital para provimento de 1.000 vagas, com o compromisso de autorizar a convocação de mais 1.000, que seriam mais 1.000 candidatos. Não é a expressão que eu gosto, mas é que se convencionou entre os candidatos excedentes, né? A gente prefere candidatos não aprovados dentro do número de vagas, é a expressão técnica, né? Então, nós temos um compromisso do governo federal no sentido de que será possível essa convocação. Então, nós acreditamos que no ano que vem o governo, que é um anseio da Polícia Federal, porque a gente precisa dessa mão de obra que é muito qualificada, para que nós possamos, além desses 1.000 que estão previstos serem matriculados nos cursos de formação no primeiro semestre do ano que vem, nós tenhamos mais 1.000 ali para formar no segundo semestre e ao total nomear esses 2.000 novos policiais. Essa expectativa é assim. O nosso planejamento é nesse sentido, embora no momento o que nós temos legalmente autorizado, formalizado pelo Ministério da Gestão e Inovação é o provimento de 1.000 vagas. E a eventual realização de novo concurso, se a gente conseguir, porque esse é o objetivo também da Polícia Federal, porque ao invés de prover 2.000 vagas, para a gente, pensando na melhor gestão por competência, na melhor gestão de pessoas, o ideal seriam 5 concursos de 400. Né? Por quê? Porque isso nos facilita em vários momentos. Primeiro, quando entram 2.000 policiais, a tendência é que no futuro, quando vier a aposentadoria desses policiais, seja a aposentadoria de todos. E isso também nos prejudica, não nos prejudica, mas a gente impede que algumas gerações façam concurso. Então, se você faz um concurso que dura 2, 3 anos,
aquele candidato que hoje está no 10º semestre, no 8º semestre de faculdade se formando, ele deixa de fazer o nosso concurso. E nós gostaríamos de ter a oportunidade a cada 2 anos, de repente poderia ser em um ano para delegado, perito, no outro ano para agente escrivão para protocopista, e alternando anualmente, né, ou seja, de 2 anos para cada cargo, mas concursos anuais. Então, esse é um grande objetivo da polícia, um grande desejo da Polícia Federal, que ajudaria a oxigenar. Até porque quando um policial entra, ele vai para a unidade, normalmente unidade de fronteira, uma unidade da região norte, e a tendência é que ele só possa sair de lá quando ele vier substituído por um novo servidor. Então, se você tem os concursos com mais tempo de duração entre eles, né, o lapso temporal entre a realização do concurso, mais tempo de ansiedade você tem para aquele colega que está numa unidade de mais difícil provimento, né, dele, daquela chance da oportunidade dele voltar para casa. Mas voltando, Thaís, à sua pergunta, então, assim, para a realização de um novo concurso para a carreira policial, a gente precisa encerrar isso. Se nós conseguirmos encerrar isso, seja com 1.000 candidatos nomeados, ou seja com 2.000, a tendência é que o prazo de validade dele, que pode ser renovado, se encerre ali ou no final de 2026, quando está previsto ali a conclusão, a nomeação das duas turmas, ou ali em março ou abril de 2027, quando seria encerrado o prazo de validade, considerando a nomeação de 2.000 candidatos. Então, somente a partir de 2027 que a gente poderia conversar ou falar a respeito de um novo concurso para a carreira policial. Uhum. Apesar, né, de ser um concurso aí que tem essa validade de 2 mais 2, eu tenho 12 anos que trabalho em empresa de concursos, eu tenho visto que a Polícia Federal é um dos órgãos que faz esse concurso de forma recorrente, né? Talvez esse espaço de tempo maior devido à validade do concurso, mas eu tenho acompanhado aí os últimos concursos e realmente vem acontecendo mais ou menos nesse prazo aí de 4 anos, de encerrada a validade, já abriu um novo concurso. Realmente, para quem, né, ficou fora das vagas, é muito tempo para esperar um novo Uhum, concurso, mas para quem está ali como excedente, mas muito próximo das vagas, é uma expectativa de ser chamado. Então, eu imagino que tem os dois lados aí, mas pensando com esse pensamento de quem já é servidor, né, de poder sair de uma região, poder fazer esse concurso de remoção interno baseado no outro concurso, certamente o servidor também tem muito a ganhar nesse sentido, né? Doutor Anderson, uma das fases, né, é a fase oral. A gente sempre fala aqui dentro do Estratégia que quem chega nessa fase, conhecimento tem. Foram muitas etapas antes dessa, um filtro muito grande foi feito, principalmente ali naquelas primeiras fases, né, de conhecimentos, que é preciso demonstrar os seus conhecimentos, mas mesmo assim muita gente ainda fica nessa parte da prova oral. Qual que é o foco avaliativo da prova oral? O que que a prova oral busca, né, em um candidato, busca avaliar em um candidato para perceber o perfil realmente de um delegado, de um possível novo delegado? como foi dito, Thaís, como você acabou de falar, quem chega nessa fase sabe muito, sabe bastante. Então, é um concurso público com milhares de candidatos, em que nós teremos na prova oral por volta de 200 e alguma coisa em relação ao número de aprovados até então. Então, a prova oral, ela é uma prova tranquila, tranquila, no sentido de conteúdo, né? Tranquila no sentido de conteúdo. É uma prova que não exige, não é muito mais exigente do que as provas, do que o conhecimento das provas escritas. E uma pessoa que passou por um filtro de mais de 10.000 candidatos e chega ali entre os 200, 300 primeiros, é uma pessoa que está muito bem preparada. O que ela precisa é o que a gente quer aferir, Thaís. A gente quer aferir o controle emocional, a capacidade de falar em público, a pressão, né? Então, uma pessoa que se preparou, que passou numa prova, que passou na prova física, que passou na avaliação médica, quando ela chega, o conhecimento jurídico ela já tem. O que a gente quer ver é o seguinte: ela tem o controle emocional, ela sabe falar em público, ela tem ali a capacidade de ler uma pergunta, de receber uma pergunta, e ela tem a capacidade de responder, de prestar a informação que lhe foi solicitada. Diferentemente de concursos da magistratura ou do Ministério Público, o nosso concurso, ele é um concurso em que os candidatos respondem perguntas padronizadas. Então, a banca, o examinador, ele não faz perguntas dentro de um tema, perguntas livres dentro de um tema. Existem as questões que são determinadas, e aquelas questões que são determinadas, elas são perguntadas para todos os candidatos. A gente trabalha justamente para manter o máximo de isonomia possível, para evitar o que a gente ouve falar, né? Eu nunca participei de uma banca de prova oral de outros concursos, já acompanhei
alguns do concurso do Poder Executivo, notadamente a AGU a AGU e Procuradoria Federal, em que a gente bebeu muito da fonte desses concursos para instituir a nossa prova oral, e nós gostamos muito desse modelo em que as perguntas são padronizadas, né? Existem alguns concursos em que os candidatos reclamam, olha, a pergunta que foi feita pelo examinador para mim foi mais complexa do que o outro. Então a gente não gosta disso. A gente quer que o candidato, a gente não quer o conhecimento jurídico do candidato, o candidato apresentou lá na prova escrita. É lógico, vai ser uma pergunta de constitucional, administrativo, processo penal e penal. Ele vai ter que saber. Mas se ele respondeu, se ele classificou entre os 200, ele sabe. O que a gente precisa é isso, é a tranquilidade, é o controle emocional. É ele receber a pergunta e ter ali a capacidade de, perante não só a banca, mas perante também, a nossa banca é aberta, né? É gravada e ela é aberta para qualquer pessoa do povo que desejar pode escrever para participar, é dele ter a capacidade de responder. É isso que a gente quer. A gente quer saber se o nosso delegado vai ter o controle emocional, a capacidade de falar em público em um momento, entre aspas, de pressão. Porque o delegado termina, na liderança das equipes, ser o responsável pela comunicação do órgão com o público externo. Então é importante essa competência. O concurso policial é composto de muitas fases, o concurso para delegado ainda tem algumas fases a mais, né? E eu imagino que essas fases já são para ir moldando o perfil do policial. Na verdade, não ir moldando, mas ir excluindo aqueles que não têm esse perfil, desde a parte do conhecimento específico, tem a parte do TAF, tem a parte dos exames psicológicos, depois vem a prova oral também, que é uma forma diferente de avaliar não só o conhecimento, mas a postura também de quem está ali na prova oral. Então, me corrija se eu estiver errado. Todas essas fases é para já ir filtrando bem aquele perfil que a Polícia Federal espera. E do delegado em si, qual o perfil esperado da instituição da Polícia Federal? O que o senhor acha que é preciso ter de características para, de fato, ser aprovado em todas as fases e gostar do trabalho que faz? Ótima pergunta, Thaís. Eu participei recentemente de alguns seminários nacionais, um seminário nacional de recrutamento e seleção de concursos públicos no Ministério da Gestão e Inovação, um evento muito interessante. A ENAP tem bastante eventos e se fala muito de seleção por competências. É a necessidade das organizações fazerem seleção por competências. E a Polícia Federal é uma instituição que faz seleção por competências. Isso é muito importante. Então, quando nós fazemos uma prova objetiva, a gente avalia uma dimensão das competências que é o conhecimento. Então, a gente avalia o conhecimento. Quando nós cobramos uma prova escrita, além do conhecimento, nós buscamos identificar ali a habilidade do candidato de ler uma situação, identificar uma situação e descrever ou resolver um problema quando é uma questão. Então, avaliamos essa habilidade. Quando nós fazemos a avaliação física, o exame de aptidão física, é uma habilidade que é muito importante, que é a habilidade física, né? E às vezes alguns candidatos, eles acham que o delegado, por ser uma carreira jurídica, policial e jurídica, não necessariamente precisaria ali de uma aptidão física, de uma competência técnica, de uma habilidade física. E é uma fase muito importante, porque o delegado, ele é policial, né? Ele vai para a rua, ele cumpre mandado de prisão, ele participa de busca, ele coordena segurança de dignitário, a gente faz reintegração de posse. Então, o policial, o delegado de Polícia Federal, além de todas as atividades que são atividades técnico-jurídicas na condução das investigações, dos inquéritos policiais, ele participa também da área operacional. Então, cada fase dessa da seleção avalia uma dimensão da competência. A nossa avaliação psicológica é uma avaliação bem completa, em que a gente avalia, além das dimensões do conhecimento e habilidade, a gente avalia a dimensão da atitude, a atitudinal. A avaliação feita pela prova oral, além do conhecimento, avalia a habilidade e a atitude. Então, observa que ao longo do processo de seleção da Polícia Federal, nós estamos fazendo uma avaliação por competências. E isso se aplica a todos os cargos e também ao cargo de delegado, que tem mais essa competência avaliada, que é a capacidade de se expressar em público, de responder uma questão na qual ele é demandado uma competência oral, né, de prestar informação oralmente. Então, esse processo de seleção, Thaís, ele tem duas funções, né? Você falou em tirar aquele candidato, né, excluir aquele candidato que não tem essa competência, mas também tem a função de selecionar aqueles que têm as competências mais adequadas para o cargo. Tem uma dupla função o nosso processo de seleção. Por quê? Porque como
o nosso concurso, ele tem um status, ele tem uma atratividade muito grande. Existem muitas pessoas que buscam o cargo de delegado, às vezes desconhecendo quais são as tarefas do cargo. O processo seletivo já é uma sinalização para o candidato daquelas competências que nós esperamos dele. E isso vem a ser reforçado no curso de formação. O curso de formação é um momento muito importante em que o candidato ele tem contato mais próximo das tarefas e atividades do cargo, das necessidades que ele vai apresentar ao longo da sua carreira, né, de desempenho. E por isso, nosso processo seletivo, a gente, embora nós desejássemos que o nosso curso de formação fosse um pouco mais longo, né, e isso há uma dificuldade em relação a recursos. Nosso curso de formação é um curso muito caro. Formar um policial federal e formar um delegado de polícia federal custa muito para a União. Então, a gente não pode formar com o tempo que nós gostaríamos. Mas todo esse processo seletivo ele é muito importante para quê? Para que a polícia escolha bem quem vai desempenhar os seus cargos, no caso aqui, da sua pergunta específica, o cargo de delegado de Polícia Federal, e isso a gente consegue, através do processo de seleção, através do curso de formação profissional, e moldando aquele profissional que já tem a competência ali comprovada ao longo do curso de formação para aquelas necessidades que a nossa instituição precisa para servir melhor a nossa sociedade. Doutora Anderson, por ser um concurso nacional, né, a gente sabe que a lotação pode acontecer país afora, mas de forma inicial, quais são os critérios para as lotações? E depois eu queria que o senhor me falasse um pouquinho, lotado, né, sobre o trabalho em si. A gente sabe quem é policial 7 dias por semana, 24 horas por dia, independente da instituição que está, mas na Uhum. teoria, qual que é a jornada de trabalho? Se vai ser expediente, se vai ser plantão, vai depender dessa lotação também? Perfeito. Bom, a lotação, nós somos uma Polícia Nacional, nós temos mais de 120. Nós tivemos algumas delegacias criadas agora, então nós tínhamos 122 unidades, nós estávamos presentes em 122 unidades, salvo engano, acho que com Feira de Santana agora nós chegamos a 123 ou 124. Então, como é que funciona a nossa lotação? Antes do curso de formação terminar, nós fazemos um concurso de remoção interno. Vamos supor, considerando 120 vagas de delegado. Então, vai ser feito o concurso de remoção, essas 120 vagas serão direcionadas, vamos supor, uma vaga para Salvador, uma vaga para o Distrito Federal, uma vaga para São Paulo. Após o concurso de remoção, as vagas que sobram, as vagas que sobram, não, as vagas que surgem a partir da movimentação dos colegas, dos colegas mais antigos são oferecidas no curso de formação. Então, obviamente, a tendência é que os colegas que estão entrando vão para aquelas unidades que são consideradas pela Polícia Federal de mais difícil provimento. Até por isso existe aquele que é chamado de adicional de fronteira, que busca fixar os servidores públicos, porque é um adicional que não é aplicado somente à Polícia Federal, é aplicado também à Polícia Rodoviária Federal, à Receita Federal. Então, tradicionalmente, as nossas lotações iniciais são na região norte ou na região de fronteira. Eventualmente, pode surgir algumas vagas em algumas unidades, justamente por quê? Porque com essa movimentação dos servidores, pode ser que surja vagas em outros locais que não são necessariamente na região norte ou região de fronteira. Em relação à nossa atividade diária, isso depende muito da nossa lotação. Então, o padrão é o trabalho ali de 8 às 18, né? A gente trabalha 48 horas por dia, por semana, 40 horas por semana, nós temos dedicação exclusiva e, eventualmente, nós somos, aqui eu falando especificamente na figura do delegado, dependendo da unidade, poucas unidades, eu acredito que Rio de Janeiro e São Paulo atualmente, e as unidades que são situadas em delegacias, como a delegacia de Guarulhos, de Congonhas, existe a figura do plantão, a delegacia de plantão. Então, existe um delegado que ele trabalha ali os 24 horas por dia, lavrando todos os flagrantes, fazendo todos os procedimentos necessários, e ele tem a sua recomposição orgânica, ali, a compensação orgânica de 72 horas. Então, ele trabalha um dia e, eventualmente, folga três. Mas isso é uma coisa muito rara, não é um padrão. Não quer dizer que todos os policiais. Isso é muito. O normal é trabalhar ali de segunda a sexta, de 8 a 18, e a gente concorre à escala de sobreaviso. Como é que funciona o sobreaviso? Depende da unidade. Quanto mais. é, 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 quanto mais não. E em unidades são perto de fronteira, por exemplo, unidades de delegacias, a tendência é que tenha mais flagrantes. Então, teoricamente, a escala de plantão ela termina sendo mais, de sobrevida, ela termina sendo mais concorrida. Então, eu trabalhei aqui de 8, hoje é quarta-feira, eu trabalhei de 8 às 18 horas na quarta-feira. À noite aconteceu um flagrante e
foi a pessoa foi conduzida, né, para a lavratura do flagrante, para verificar se houve flagrante ou não, e o delegado ele é acionado. Então a gente pode trabalhar à noite, pode trabalhar no final de semana. Há uma escala para isso. Eu trabalhei 2 anos em Mato Grosso do Sul. Trabalhei em uma delegacia, na época, a Delegacia de Defesa Institucional. Então meu trabalho era muito dinâmico. Eu trabalhava com questões relacionadas à comunidade indígena, então eu viajava muito para trabalhar junto à comunidade indígena em eventuais conflitos, eventuais situações. Trabalhei muito a questão do trabalho escravo. Eu fui em muitas missões de trabalho escravo. Então acontecia, por exemplo, de eu combinar com a minha esposa de no final de semana a gente passar, fazer algum evento social, e na sexta-feira eu descobri que no final de semana eu precisava viajar porque tinha acontecido alguma situação em determinada comunidade indígena, uma denúncia de trabalho escravo. Então o nosso trabalho ele é muito dinâmico de acordo com as necessidades e de acordo com as peculiaridades regionais. Então, se você vive em uma unidade em que a dinâmica ali social e criminal exige uma maior movimentação da unidade policial, provavelmente você tem uma chance maior de ser acionado e trabalhar em situações fora do seu expediente. Os colegas que estão em superintendências, né, nas capitais, como aqui em Brasília, por exemplo, essa dinâmica obviamente é um pouco menor, mas não quer dizer que não existe. Às vezes as pessoas, é importante a gente falar sobre isso, muito importante sua pergunta, porque às vezes as pessoas dizem, não, eu estou em Brasília, eu não vou sair de Brasília, Brasília não tem área indígena, não tem trabalho escravo rural, né? Porque Brasília é pequenininho, mas Brasília tem muito, por exemplo, tem muita segurança dignitário, tem muito visitante estrangeiro. Então, eventualmente, a gente está trabalhando aqui e recebe a demanda. Olha, precisa de um delegado para trabalhar na segurança, vai ter um evento aqui em Brasília, vem 20 chefes de Estado. A gente vai trabalhar. Eleição, a gente vai trabalhar também na eleição. Então, para quem gosta de uma vida dinâmica, de conhecer o Brasil, de viajar, de ter oportunidade, é uma profissão que é muito bem-vinda, né? Aquele candidato ali que ele gosta mais da sua rotininha, de saber que às 18 horas ele vai sair, que ele vai às 19 horas vai encontrar os amigos ali no restaurante, isso não é uma certeza, né? A gente sabe como começa o dia, mas não sabe como termina. Doutora Anderson, eu só queria pontuar uma coisa a respeito da lotação, né? Eu vejo que muita gente tem medo dessa lotação inicial, porque justamente ela tem um concurso de remoção interna, né? E os lugares que ficam são aqueles que as pessoas não foi de preferência daquelas pessoas que já estavam dentro. E muita gente tem receio dessas questões das cidades, das lotações de fronteira, né? Realmente tendem a ser em cidades com uma menor estrutura, às vezes é preocupação de quem tem família, tem filhos, mas eu vejo até como jornalista, nas reportagens, qual a importância, né, estratégica para o país como um todo do trabalho da Polícia Federal em fronteiras, na defesa da soberania, né, a criminalidade que acontece no Rio, em São Paulo, muitas vezes ela pode ser evitada com apreensões de drogas e armamentos que a Polícia Federal faz na fronteira. Então, acho que antes de pensar em lotação geográfica, é pensar que a Polícia Federal como um todo, todos os trabalhos são importantes, mas o quão estratégico também importante é esse trabalho que é feito nas fronteiras, né? Olha, Thaís, eu nem vou repetir o que você falou em relação à importância para o país, mas eu vou falar em relação à importância para as pessoas que vão desempenhar essa função. A gente tem um histórico, a gente acompanha, a gente estuda o nosso concurso e grande parte dos nossos aprovados são oriundos de capitais, especialmente do centro-sul do Brasil, né? Então, são pessoas que saem de centros urbanos. E você sair do seu local e trabalhar em unidades, em locais que você nunca imaginou na sua vida, isso traz um crescimento pessoal muito grande. Hoje eu posso te dizer, Thaís, que eu conheço o Brasil praticamente inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer, de fazer amigos de todo o país, tenho amigos hoje de todos os estados da federação. Então, quando você vai ser lotado em uma unidade de fronteira, em uma unidade norte, obviamente, aí não é uma carência da Polícia Federal, é uma carência nacional em relação à estrutura, né, que a nossa população vive. Mas não é raro ter colegas que vão e depois não voltam. Porque é uma dinâmica diferente. O Brasil é muito grande, o Brasil tem dimensões continentais. Então, quando as pessoas falam assim, a tal unidade, tal delegacia, tal situação, mas assim. E tem colegas que vão e são muito felizes, e depois saem de lá e voltam para suas unidades, para as unidades da sua cidade original,
e não são tão felizes na sua cidade, como eram felizes. É muito comum, né? Eu digo que até disseminado entre os policiais federais, a gente tem o amor, a gente tem a paixão, a gente tem as boas lembranças em relação a nossa primeira lotação. Por quê? Primeiro, quando a gente está entrando, quando a gente está com o máximo de gás possível. Segundo, a essas unidades e que são nessas regiões, são aquelas que mais precisam da gente, né? Como você falou da importância. Então, é aquele momento que a gente tem um maior reconhecimento. É muito, assim, é uma coisa, não sei se você já ouviu isso, mas assim, é muito melhor ser um policial federal em uma cidade pequena, onde você é reconhecido, pô, todo mundo sabe quem você no sentido, você é uma autoridade, você é uma pessoa que colabora com a sociedade, as pessoas te veem com respeito, do que você ser um policial federal em São Paulo. Ninguém sabe que você é um policial federal em São Paulo. Então, o reconhecimento social que a gente tem nessas cidades é muito grande. A importância do nosso trabalho. A gente tem contato diário ali, diretamente com o procurador da República, com o juiz, com a defensoria pública, com os órgãos. É algo que, por exemplo, aqui em Brasília a gente não tem. A gente está muito distante. Por quê? Porque aqui tem muita gente, aqui tem muitos órgãos. Então, o prazer né, muita gente assim, ó, a polícia está nas pontas. A polícia, o que a polícia faz nas pontas é efetivamente o que dá gosto da gente fazer. Você é um servidor da Polícia Federal e um delegado da Polícia Federal, no nosso caso específico aqui, ele é muito mais importante em uma cidade como uma cidade menor, uma comunidade menor, do que numa grande comunidade, numa cidade maior. Porque ali você tem outras autoridades, ali outras pessoas que colaboram também, que contribuem com a sociedade. Então, eu, por exemplo, que passei por Mato Grosso do Sul, eu fui muito feliz no Mato Grosso do Sul, fui muito feliz. É um lugar de muito aprendizado e é onde estão as minhas melhores memórias da polícia. Isso não é algo que é individual meu, eu vejo isso entre os colegas. Então, primeira coisa, a gente não tem que ter a gente tem que entender a nossa importância nesse local, né? Que é o que você falou. E segundo, eu aprendi isso com a minha esposa. Minha esposa é filha de militar, né? Então, minha esposa morou no Brasil inteiro. E ela, quando eu fui para Mato Grosso do Sul, que ela me acompanhou, foi quando a gente casou e começamos a nossa jornada, eu aprendi muito com ela justamente com o quê? Que é o que eu digo sempre para os alunos do curso de formação. Para onde você for, vai de peito aberto. Por quê? Se você vai de peito aberto, se você vai para aproveitar o local, para viver o local, você é muito feliz. Então, a gente vê isso aqui na Polícia Federal. Tem gente que chega, aproveita, conhece os locais, viaja, aproveita a culinária, o hobby, vai pescar, viaja no local. E tem colegas que chegam de costas. Esses vão sofrer. Aquele colega que chega numa lotação e já está contando o dia para ir embora. Ele não vive o local, né? Tem colegas que vão para o local e moram mal, né? Porque não, vou morar aqui provisoriamente, pouco tempo, não quero gastar, quero voltar logo para minha cidade. Esse colega, ele vai sofrer. Então, além de saber da importância, a gente tem que saber viver, a gente tem que saber aproveitar os locais. E não é raro, Thaís, acontece do colega, depois de lotado, ele é lotado naquela unidade ali, ele volta para sua cidade de origem e depois ele termina voltando. Por quê? Porque o Brasil é muito rico. O Brasil tem as suas diferenças regionais. Você trabalhar em uma delegacia de fronteira no Rio Grande do Sul não é a mesma coisa que trabalhar numa delegacia de fronteira de Mato Grosso do Sul, não é a mesma coisa que você trabalhar no Oiapoque, que é uma fronteira no Amapá. Você trabalhar numa superintendência em São Paulo não é a mesma coisa que trabalhar numa superintendência em Cuiabá. Cada unidade tem a sua peculiaridade, cada unidade tem a sua vantagem profissional. Você consegue se destacar muito mais profissionalmente, no nosso caso aqui, do delegado. Um delegado que está numa delegacia do que um delegado que está na superintendência grande. Um delegado que está numa superintendência de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no caso Belo Horizonte ou Porto Alegre, para ele se destacar profissionalmente, é muito mais difícil do que aquele delegado que está numa descentralizada. Ele tem muito mais autonomia, ele tem muito mais possibilidade de atuar, de contribuir socialmente e de se destacar também para aquele colega que deseja ter uma carreira promissora na Polícia Federal. E os melhores policiais federais que nós temos, os melhores delegados que nós temos, os melhores gestores que nós temos na Polícia Federal são todos oriundos dessa primeira escola, que é a fronteira, que é a região norte, né? São aqueles colegas que pegam aquela experiência de clínica geral. Vamos fazer aqui uma analogia com o médico. Aquele médico que vai pro plantão, para pronto-socorro, ele aprende de tudo, e quando ele vai ali para a clínica médica específica, para aquela especialidade que ele gostaria, ele já tem uma bagagem, uma experiência. E aqueles colegas que vão de costas, esses sofrem e não aprendem aquilo que poderiam aprender.
Uhum. E aproveitar que a gente está falando um pouquinho sobre as atuações da Polícia Federal e do papel do delegado dentro dessas atuações, né? Eu acho que outro assunto que está muito em voga é o avanço da tecnologia, né? Isso, para a gente, seja civil, militar, isso tem ajudado muito. Se não fosse o avanço da internet, a gente não estava fazendo essa entrevista aqui nesse formato, mas a criminalidade também tem usado e abusado dos avanços tecnológicos, né? Isso permite aí crimes até internacionais. Então, como a Polícia Federal tem se organizado, os delegados também se preparado para o combate aos crimes, às novas tecnologias, né? Parece muito distante da gente essa questão das novas tecnologias, mas a gente vê que elas também ajudam a combater, por exemplo, o lado mais frágil de um traficante, que é o lado financeiro, por exemplo, e a Polícia Federal tem uma atuação muito importante nisso também. Então, eu queria que você me falasse como que a Polícia Federal tem se adaptado e os delegados também a essa nova realidade dos crimes que não são só mais aqueles visíveis ao olho da sociedade, mas Uhum. aqueles virtuais, os tecnológicos também. Bom, essa é uma preocupação da Polícia Federal. Quando nós tivemos uma reestruturação do nosso organograma, da nossa estrutura administrativa em 2023, foi criada uma diretoria de combate aos crimes cibernéticos, a DCyber, que foi que é uma unidade muito importante, justamente preocupada, né? A Polícia Federal atua bastante no que diz respeito à prevenção de crimes financeiros, né? Aqueles crimes de lavagem, aqueles crimes também que utilizam da tecnologia para fraudes, como, por exemplo, contas, né, cartão de crédito, aqueles procedimentos que migraram para a internet, né, de estelionato ali, que são hoje utilizados para retirar dinheiro de contas das pessoas, de enganar as pessoas, e também uma coisa muito importante que é o combate dos crimes sexuais, né, pedofilia, enfim, e outros tipos de delitos que utilizam da internet para divulgar, para vender essas imagens obtidas de forma criminosa. Então, a Polícia Federal tem muita preocupação em relação a isso, tem investido bastante em sistemas, bancos de dados de interligação, tem investido bastante em parcerias com outras instituições nacionais que nos ajudam tecnicamente a aprimorar e internacionais para troca de informações. Então, a Polícia Federal ela tem atuado bastante e eu posso ousar falar aqui em uma vanguarda no sentido de aprimoramento tecnológico e de ter uma estrutura, né, de ter uma estrutura específica vinculada à diretoria de crimes cibernéticos voltadas para a investigação e atuação da Polícia Federal nesses tipos de delitos. E também com cooperações internacionais também, pensando nesse além das fronteiras do Brasil. Sim, sim, a Polícia Federal ela tem se internacionalizado, né? A Polícia Federal tem algumas adjudâncias no exterior, alguns oficialatos de ligação e tem uma atuação muito importante junto à Interpol. Não é à toa que o secretário da Interpol, né? O chefe, né? Vamos dizer assim, que é a figura mais importante hoje é o Dr. Urquiza, que é um delegado de Polícia Federal, que é fruto do trabalho da Polícia Federal na sua internacionalização. Então, a Polícia Federal tem uma troca de informações muito grande com organizações internacionais e outras polícias estrangeiras que nos ajudam bastante, nós ajudamos também, né, porque a Polícia Federal, felizmente, tem uma competência muito grande nessa área, não só na área de crime cibernético, mas em outras áreas também. Então, é uma função da Polícia Federal contribuir com outros países, com as polícias de outros países que não têm a expertise que nós temos, mas a Polícia Federal tem uma inserção internacional, uma preocupação muito grande no que diz respeito a essa troca de informações que tem nos ajudado muito a prevenir e reprimir esses crimes praticados pela rede mundial de computadores. Doutoranda, você imagina que o pessoal que está nos assistindo vão ser aqueles aí que estão já pensando, se preparando para o próximo concurso, e muitos já Uhum. estão aprovados até então, das fases que já aconteceram, já imaginando o momento, né, de fato fazerem parte dessa instituição. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles que sonham em um dia fazer parte da instituição Polícia Federal. Bom, eu vou separar essa mensagem para os dois públicos, Thaís. Primeiro, para aquele que já está no concurso em andamento, né? Então, o que a gente pede é que você que já chegou nesse momento, né, em que já passou numa prova objetiva, teve sua prova discursida no universo de mais de 200 mil candidatos, em que você passou num exame de aptidão física que foi rigoroso, né, em que você já fez a avaliação médica, está aqui encaminhando para o nosso concurso.
a mensagem que eu passo para ti é que continue firme, persevere, independente da sua classificação, né? Espere, tenha fé de que no final tudo dá certo, venha com muita boa vontade, venha de peito aberto para aprender na nossa Academia Nacional de Polícia o que você precisa para desempenhar a sua função. Saiba que na Polícia Federal você vai ter um ambiente de trabalho muito bom, tem perspectiva de crescimento. Venha com vontade de trabalhar, venha com vontade de prestar o serviço público, venha com vontade de ser policial, né? E você vai ver que o reconhecimento social, o reconhecimento da sociedade é muito grande em relação a nossa atividade, em relação à nossa instituição. Para você que está desejando fazer o nosso concurso, o que que eu recomendo, né? O que que a mensagem que eu passo para ti? E eu passei por isso, né? Eu queria ser policial federal e no meu quinto para o sexto semestre eu fiz o concurso de 2001. Então, abrir oportunidade de concurso, faz. Independente de ser o concurso da Polícia Federal, faz o concurso para outros órgãos, vai ver como foi o nosso edital. Então, vai ter um concurso para a área X. Não é minha área, mas vai ter um conteúdo ali que é compatível com a Polícia Federal. Faz a prova. Você vai pegando bagagem, você vai aprendendo como é que as bancas organizadoras funcionam, como é que funciona o concurso, né? Como é que é uma dinâmica Então, é importante isso. E eu sugiro também para vocês que não se preparem somente para o exame intelectual, porque isso é um erro que eu vejo muito grande nos concurseiros da Polícia Federal. Eles se preocupam muito com a prova escrita, com a prova discursiva, e se esquecem do exame de aptidão física, que avalia competências tão importantes quanto essas, né, quanto os conhecimentos e habilidades que os candidatos têm. Então, quando eu fiz o concurso em 2021, perdão, em 2001, eu vi dois colegas de universidade que eram próximos a mim, o meu chefe era estagiário e o meu chefe passou no concurso para delegado e os três foram reprovados no exame de aptidão física. Por quê? Porque eles acharam que depois do resultado da prova escrita, eles teriam tempo para se preparar. E não tem. O concurso ele é muito ágil, ele é muito rápido. Então, se você quer ser policial, se prepara também fisicamente. Eu estou um pouquinho acima do peso, então vamos começar. Começa agora com a caminhada, a corrida. Por quê? Porque quando vier lá na frente, se você tiver a chance de passar, e você vai ter a chance de passar se preparando desde agora, não corra o risco de você ser reprovado numa prova física. Então, eu tive essa lição em 2001, no meio da minha faculdade. Eu fiz o concurso sem aquela pretensão de ser aprovado, até porque se eu fosse aprovado eu não poderia vir, porque eu não tinha graduação, ainda faltava ali 3 anos para fazer o curso, para terminar o curso de Direito, mas eu vi como era a prova. E quando eu fiz a prova, né, na época foi o CESP, eu nem tinha lido o edital, que é outra coisa que você tem que fazer, leia os editais anteriores. Eu nem sabia que uma questão errada tirava a pontuação, nem sabia disso, fiz a prova, marquei tudo. E a partir daí que eu vi como é que era a prova e que eu vi os colegas sendo eliminados na prova, no exame de aptidão física, eu falei, opa, eu vou começar a fazer prova para aprender, vou começar a ler o edital e vou começar a me preparar fisicamente. Então, quando eu fui fazer o meu concurso, eu já estava bem preparado intelectualmente, em 2004, e já estava bem preparado fisicamente. Isso é muito importante, Thaís, porque como é um concurso policial, às vezes a gente vê um colega que se esquece ali do exame de aptidão física, que é uma fase do concurso tão importante quanto o exame intelectual. Então, para esses dois públicos, se você está fazendo um concurso, seja muito bem-vindo, venha com o peito aberto, você vai ser muito feliz aqui. E se você quer fazer o nosso concurso, se prepara desde agora, não espere edital. Não existe isso de esperar edital. E eu vejo muito isso, Thaís. Aqui a gente acompanha as aprovações, e as inaptidões, aprovações. Tem candidato aqui que demora 3 concursos para passar. E ele é reprovado em uma fase, ele fica fora ali por um pouquinho, é excedente, e na persistência ali a pessoa consegue e entra muito bem na nossa instituição. A gente verifica que a experiência de realizar concursos anteriores ajuda muito nisso, né? Do controle de tempo, de saber ali mais ou menos o que vai cair. Às vezes você faz uma questão ali, você faz uma questão de outro concurso, que é um pouco diferente, mas o que que é isso aqui? Eu estudo, quando cai em outro concurso, cai uma questão que é semelhante, mas você estudou. Então, faz concurso, faça a prova, se prepare fisicamente.
e com certeza, assim, o trabalho, ele dá resultado, né? Mas faça o trabalho desde agora. Não espera, a gente está em 2025, se a Polícia Federal lançar um novo edital em 2027, e eu torço para isso, né? Apesar de, na área de recrutamento e seleção aqui, nos dá muito mais trabalho publicar o edital, fazer o concurso, mas a gente prefere esse trabalho, a gente gosta, e a gente fica muito feliz de ver esse interesse. Se em 2027 a gente lançar um novo edital, não espera o edital em 2027, começa agora. Se prepara fisicamente agora, já começa a caminhada, daqui a 2 meses você vai estar correndo. Se você não sabe nadar, aprende. Eu aprendi a nadar por causa do nosso concurso, né? Em 2001 eu vi que o concurso tinha natação, comecei a nadar. Então, é um preparo que é de anos. Não é um edital e na sequência do edital você acontece, mas não é a regra. A regra é uma preparação prévia. Então, se prepare. Doutor Anderson, eu quero agradecer ao senhor a disponibilidade de falar um pouquinho sobre o concurso em andamento, falar também sobre a possibilidade de novos concursos. Eu tenho certeza que vai ajudar e motivar muito quem está nos assistindo. Então, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade do senhor. Eu que agradeço, Thaís. A gente fica à disposição e fica muito feliz de poder contribuir e de diminuir essas ansiedades e gerar expectativas reais para os interessados em vir e se juntar a nós aqui na nossa Polícia Federal. Muito obrigada, doutor Anderson. O pessoal que está nos assistindo, quiser ficar por dentro de todas as novidades do concurso da Polícia Federal e também por tudo, dentro de tudo do mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.